Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. Fala, turma amiga, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, né? Estamos postando mais um vídeo, mais um trabalho. Infelizmente, a assiduidade relativa a postagens de serviços realmente não está como eu gostaria que estivesse, né? Com mais frequência. Mas, infelizmente ou felizmente, é devido à alta demanda de serviços, tá? Ok? Então, realmente, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, a geração de conteúdo, ela demanda bastante tempo. Desde a parte da gravação, a parte da edição, ou seja, o próprio conteúdo que a gente vai exibir para os senhores, né? Mas é isso. Equipamento, conforme vocês observam, já foi retirado do seu chassi. Se trata de um FT2900, rádio da IAESO, é um velho conhecido aí, né? Esse rádio da IAESO foram rádios que foram bem vendidos em todo o mundo e bastante pessoas aí conhecem esse equipamento, né? Se trata de um equipamento robusto, um bom equipamento, né? Uma potência relativamente alta, como também tem uma boa recepção, que não é o caso desse equipamento. Esse equipamento ele apresenta problemas de sensibilidade no seu front-end. Segundo o seu proprietário, já foi substituído os filtros cerâmicos. Eu já andei checando algumas curiosidades nesse equipamento. E para os senhores terem ideia, eu estou aqui trabalhando agora, fazendo uma pequena verificação, né, para ver como o rádio se comporta, na frequência de 146.1 MHz. É uma frequência utilizada aí no alinhamento desse rádio, orientado pelo fabricante. E para os senhores terem ideia, eu estou trabalhando com o meu gerador de sinal, com 10 dB microvolts na frequência informada, e consequentemente o rádio, a sensibilidade dele está muito baixa, pessoal. Olha aí, muito baixa mesmo, tá bom? Para os senhores terem ideia, com essa intensidade de sinal, acredito eu que teríamos uma marcação aí por volta, no mínimo aí, entre 4 a 5 pontinhos aí na tela do equipamento, né? Ou seja, S4, S5 estaria o equipamento aí detectando sem nenhum QRM, né? Vocês observam que ele abriu o squash precariamente, mas a intensidade relativa ao QRM prevalece sobre o tom aí de 1 kHz, tá bom? Eu vou aumentar essa amplitude. Ó, foi para 20 dB microvolts. Ele já deu S2 aqui, tá? Já sinaliza S2. Para que tenhamos aqui um sinal estupendo, tá? Eu tive que trabalhar com 50 dB microvolts, ok? Parece até brincadeira, viu? Mas é uma intensidade muito alta. E, consequentemente, esse equipamento ele apresenta essa falha, né? Relativa aí à intensidade de sinal, né? A sensibilidade dele, tá bom? Mas é isso. Conforme eu frisei anteriormente, é um equipamento que foram substituídos os seus filtros cerâmicos. E eu já estou analisando aí para ver se a gente detecta aí onde está esse problema, né? O que está ocasionando esse problema, ok? De certa forma é um painel relativamente íntegro, um painel que está bem conservado e, consequentemente, apresentando essa falha aí na recepção,
tá bom? A parte de transmissão desse equipamento está 100% funcional, já foi testado, inclusive na presença do seu proprietário, né, que se deslocou do estado de Alagoas e veio entregar pessoalmente o equipamento para que a gente fizesse essa manutenção. Tá bom? Então é isso, eu vou sequenciar o trabalho, se trata de um vídeo curto, um vídeo rápido. Vamos sequenciar o trabalho, em breve eu retorno. Retornando com o equipamento já com seus filtros cerâmicos retirados, conforme apresenta aos senhores. Inclusive restando fazer uma limpeza nesse painel, né? A remoção de fluxo de solda. Mas eu vou fazer esse procedimento posterior à inclusão dos novos filtros cerâmicos. Esses dois filtros, pessoal, foram os filtros que foram retirados, são esses dois. Aparentemente não apresenta vestígios de oxidação. Estarei incluindo dois novos filtros, conforme vocês observam. Filtros novos, intactos. E vamos ver como é que esse equipamento vai se comportar, né? Se realmente o equipamento volta a ter sensibilidade na sua parte de recepção. E em caso não resolva o problema, não seja sanado com a inclusão dos novos filtros cerâmicos, terei que checar melhor a parte do front-end desse equipamento para que a gente possa ver o que está acontecendo, né? O que é que está ocasionando esse problema de sensibilidade na etapa de recepção do rádio, tá bom? É como eu já falei, um rádio que não tem problema de transmissão, está com a sua transmissão sem nenhum problema. A recepção também, ele faz ele cobre toda a faixa a qual ele destina a trabalhar, apenas com baixa sensibilidade na recepção. Estamos retornando com a execução do serviço. Os filtros cerâmicos já foram substituídos. Após fazer essa troca, injetamos um sinal de 10 dB microvolts. Haja vista que o equipamento ele apresentava até então, naquele momento, problema de sensibilidade. E observei que o equipamento ele teve uma melhora, né? Uma melhora não tão significativa quanto eu esperava, que porventura poderia ser algum problema com esses filtros cerâmicos, mas o equipamento ainda apresentava problema em sua recepção. Efetuei também, pessoal, a substituição desse flat cable e também alguns componentes periféricos da parte do front-end desse equipamento. Vale salientar aqui agora, após encontrar a sequência de erros que existia, de problemas que existia na parte de recepção desse equipamento, o equipamento voltou a trabalhar de forma correta. E agora eu vou demonstrar aos senhores. Estou com o gerador de sinal com a intensidade de menos 14 dB microvolts. Vocês observem que anteriormente eu estava trabalhando com 10 dB microvolts, né? E agora estou com menos 14. Eu vou inserir o sinal e observem que o equipamento já abre o squash. O equipamento trabalhando de forma correta. Eu vou reduzir essa intensidade. Vamos ver até onde esse equipamento ele detecta a intensidade de sinal, tá? Vale salientar, olha. Pronto, pronto, aqui ó, o squash ainda está fechado, tá bom? Vamos ver aqui a sensibilidade desse squash, o ajuste, melhor dizendo. Ó, aqui ele já abre, tá? Aqui ele fica um pouco pronto. Aí já está fechado. Vamos injetar um sinal de
Ah. Sinal de menos 19 dB microvolt, ou seja, esse equipamento está com uma sensibilidade excelente agora, tá? E como eu mencionei anteriormente, não bastou só a substituição dos filtros cerâmicos, mas também houve a detecção aí de problemas na etapa e, consequentemente, a substituição de alguns componentes e também a substituição desse cabo flat, tá? Esse cabo flat também estava gerando mau contato relativo ao corte de áudio, tá bom? Então assim eu procedi. Deixa eu fazer a inversão aqui desse equipamento. Vocês podem observar que está com flat grande, tá? É um flat com um tamanho maior do que o padrão, mas é devido ao flat que eu disponho no momento. Mas isso aqui não é problema, tá, pessoal? Vou acondicionar ele de forma correta, já que o proprietário do equipamento, com certeza, ele tem urgência em recebê-lo. E não vou fazer esperado devido ao tamanho de um cabo flat que pode ser bem acondicionado, tá? Vocês observam que a parte de potência eu ainda vou fazer teste. O próprio módulo, os terminais não estão soldados. Soldei de forma precária, que estava executando testes e mais testes. A área totalmente íntegra, vocês podem observar. Eu ainda vou retirar esse painel, vou fazer uma limpeza, né? Vou retirar fluxo de solda. Vou deixar ele de forma impecável, tá bom? E vou também, pessoal, fazer testes relativos a ajustes a alinhamento, tá? Porque eu fiz alguns testes prévios e observei que esse equipamento ele ainda carece de um alinhamento. E até mesmo porque eu fiz a substituição de alguns itens, de componentes, e consequentemente eu vou ter que fazer um novo alinhamento, tá bom? Vou colocar ele aqui em menos 14 dB microvolts. Ok? Eu vou colocar na frequência de alinhamento. E aí está. Esse equipamento era para estar marcando no seu display aqui S1. Tá bom? S1, e ele não está marcando. Então vamos fazer o ajuste aí relativo ao S-meter do equipamento. Deixa eu colocar aqui em 10. Deixa eu me ver aqui. Salvo engano, o manual de serviço dele orienta com com 23 dB microvolts S9. Mas eu quero ver se essa intensidade ela está normal ou não. Deixa eu reduzir aqui. Deixa eu reduzir esse valor para colocar em... eu estou vendo aqui que até... ele realmente não está ajustado de forma correta, tá? Com 14 dB microvolts, ele já está fazendo com que o equipamento marque em seu S-meter S9. E não era para fazer isso, tá? Era para estar uma intensidade bem menor. A exemplo aqui de 13 dB microvolts, ele está marcando aí por volta de 8. Quando eu jogo para 14 aqui, aumento essa intensidade, ele vai para 9, tá? E era para justamente em 23 dB microvolts ele apresentar o status aí de S9. Então vou passar também o equipamento em um alinhamento na sua parte de recepção e consequentemente agora vamos partir para ver a etapa de transmissão. Apesar desse equipamento, quando chegou aqui em nossa bancada, eu fiz um teste prévio e a potência dele estava correta. Mas mesmo assim eu vou fazer um check-up. Tá bom, pessoal? O importante é isso. O equipamento voltou a receber de forma correta. A intensidade, a sua sensibilidade está excelente de recepção. E vamos dar sequência a esse trabalho. Sequenciando o trabalho, pessoal. Agora apresento o equipamento já totalmente desmontado, né? Inclusive retirei conector, tirei a parte frontal, retirei também o módulo de potência. E aí está o painel desse equipamento, né? Eu irei fazer eu já adiantei, né? Já fiz uma retirada
de poeira que existia alojada aqui no interior desse painel. Vou também tirar uns requisitos de pasta de solda que ainda existe. Na parte superior já andei removendo solda, tá? Vou limpar esse painel, o excesso de solda. Vocês observam que nesse retângulo onde está o VCL do equipamento, existe fluxo de solda nesse retângulo, laminado, blindado, né, melhor dizendo. Enfim, irei fazer aquela velha e boa e tradicional higienização nesse painel, tá bom? Partindo para o chassi do equipamento, eu vou fazer a higienização. Praticamente esse painel vai passar por uma lavagem, esse chassi, melhor dizendo. Existe bastante poeira nas aletas do dissipador do equipamento. Irei tirar também a pasta térmica que existe aqui na lateral. Posteriormente irei aplicar uma nova pasta. Vocês observam que esse chassi também ele está destacado. Na maioria da extensão do chassi de equipamento. Correto seria remover toda essa camada de pintura e reaplicar uma nova pintura, né? Uma pintura à base de uma condição térmica elevada, né? Haja visto que o equipamento, quando dissipa sua potência, a temperatura nessa área ela tende a aquecer e, consequentemente, se for usado uma tinta que não trabalhe com temperaturas elevadas, ela consequentemente começa a pipocar e destacar, tá bom? Mas eu vou retocar essa parte, não vou fazer um trabalho de retirar e reaplicar uma nova tinta no geral, haja vista que não foi acordado com o proprietário, tá bom? Mas o paliativo que eu vou fazer já vai deixar numa condição estética melhor, ok? Então é isso. E assim que proceder com esse novo passo, eu irei partir para também desmontar a parte frontal do equipamento, irei higienizar knobs, retirar display, o próprio painel frontal, né, do display. E aproveitando que a parte frontal aqui está, eu vou mostrar aos senhores, né, o porquê desse cabo flat tão grande. Primeiro, como eu falei anteriormente, no momento eu não disponho do cabo no tamanho original. Eu só tenho dois tipos de cabo, tá? Esse cabo que ele tem uma extensão bem maior e tem um cabo que tem, salvo engano, 2 centímetros a menos, tá bom? O que ocorre se eu coloco o cabo flat com essa medida menor em relação ao cabo que estava no equipamento, né? Que na verdade é esse cabo aqui, tá? Esse cabo aqui, aparentemente, pessoal, vocês podem até pensar que ele está bom, mas não está, tá? Esse cabo, ora ele apresenta mau contato e ora não, ok? Vocês podem ver que ele está um pouco mastigado nas suas duas faces, nas suas duas cabeças, né? E como se trata de um equipamento que vai ficar um pouco distante aqui do local de manutenção, né? Já que esse equipamento ele é proveniente do estado de Alagoas, então a gente também, por prudência e até por economia, para que o proprietário lá na frente não tenha problema, a gente já faz a substituição. E qual é a grande sacada, a grande vantagem de ter um cabo flat maior? É que numa possível e futura manutenção, a pessoa que for fazer essa manutenção, ele vai ter a condição de trabalhar de forma mais satisfatória com o cabo, tá? Onde você vai poder deslocar o cabo, ok? Você vai deslocar o cabo por uma extensão maior, tá bom? Facilitando a manutenção daquele que está trabalhando com o equipamento. Em linhas gerais é isso, tá bom? Então por isso eu fiz a opção pelo cabo maior, né? E, consequentemente, ele não interfere no funcionamento do equipamento e, ao meu ver, ainda tem essa vantagem. Então é isso. Passadas essas informações, posteriormente eu já retorno trabalhando com
a parte frontal do equipamento e mostrando também como é que ficou a higienização dos itens aqui citados.